a gente está vivendo num momento em que, de um lado, né, essa maioria na Câmara dos Deputados, não vou nem entrar em Senado, mas na Câmara dos Deputados, e a mídia, né, com esse papel golpista, permanente, né, continua. Eu estou pensando na entrevista do Bolsonaro ao UOL, que qual a Tratado lógica? como estadista, né, Ângela? Exato, um fascista, né, um réu, com os piores crimes, né, sendo atribuídos a ele, com fartas provas, e tratado, como diz o Pedro muito bem, como um estadista pelo UOL. E, enfim, e ele ainda acredita num milagre. Há milagre para ele, Cacai? Primeiro, eu acho que, evidentemente, o Bolsonaro é uma questão de tempo. Quer dizer, o processo tem que seguir um rito, tem que dar o devido processo legal, ampla defesa, tudo isso está sendo feito. Agora vamos começar a ser ouvidas as testemunhas. Terminou de ouvir as testemunhas, acho que não vai ter perícia técnica, não tem o que fazer perícia. Você passa para a fase vão ser interrogados, né? Aí você tem as alegações finais e vão ser julgados. Até agosto, setembro vai ser julgado. O réu tem o direito constitucional da ampla defesa. Ele tem que falar. Eu sinceramente, obviamente, eu não vi a entrevista dele. Eu não vou perder tempo para ver a entrevista do Bolsonaro. Mas eu acho que a imprensa ela se mede muito. Eu nem vi resultados, se ter assim uma audiência espetacular. Deve ter tido, tem muito bolsonarista ainda aí e tal. Então, eu não me preocupo muito com essas questões. Eu acho que a questão da anistia, por exemplo, mesmo a grande mídia, que no início apoiava, de certa forma, um golpismo, a anistia hoje caiu em desgraça geral. Acho que você não vê alguém que tem um pingo de credibilidade defender a anistia, a não ser aqueles que estão defendendo em causa própria. Hoje você teve aí, esqueci o nome dele, o líder do PL, dizendo nós temos que defender a Zambelli, porque senão o próximo poderá ser cada um de nós. Poderá não, vai ser. Vai ser. Tem que defender. Eles têm que defender a Zambelli mesmo. Porque próximo vai ser. Quer dizer, esse grupo é um grupo que ainda tem apelo popular? Tem apelo popular. É cada vez menor. Gente, é uma coisa que eu digo sempre, Ângela. É até interessante, eu escrevi sobre isso essa semana. O que eles falavam, os bolsonaristas mais raízes e mais apaixonados? Se prenderem um Bolsonaro ou se processar o Bolsonaro, o país para, vamos botar 10 milhões de pessoas na rua. Se prenderem um general, o país para, vai botar 1 milhão de pessoas na rua. O general Costa Neto está preso há 6 meses, ninguém nem fala disso. Eu quase esqueci o nome dele aqui agora. Não existe ninguém que se preocupa com com o general Costa Neto. O Bolsonaro recebeu a denúncia contra ele, teve, evidentemente, uma mídia que tem que ter mesmo, ex-presidente da República. Mas hoje em dia, ninguém está nem acompanhando o processo. Eu sei porque eu sou advogado e acompanho o que acontece no Supremo. Mas as pessoas não sabem que as testemunhas vão começar a ser ouvidas agora. Tem gente que me para na rua, aeroporto, e fala comigo, Cacai, você acha que entre 2 anos vai ter o julgamento? Que 2 anos? Até agosto, é setembro. Esse julgamento vai se dar. 2025 fecha, Cacai. Fecha, não tem como não fechar, Pedro. Eu falei isso quando saiu a Eu denúncia. lembro. Você lembra? Eu falei, olha, os prazos estão muito definidos. Todas as alegações preliminares, isso já foi decidido 400 vezes. Então, é natural, e a ampla defesa tem que ser respeitada, que o cidadão queira falar, que o advogado queira criar uma tese. Eu acho louvável, não estou fazendo crítica nenhuma, é um direito deles. Mas, inexoravelmente, esse processo está sendo cuidadoso, com o devido processo legal, com o devido respeito à plenitude do processo penal democrático. E agora, nós vamos afunilar. Por exemplo, essa questão específica que a Câmara votou 315 deputados para paralisar o processo todo, demonstra que há um esprit de corps que não tem nenhuma responsabilidade, porque eles iam expor o Supremo, expuseram o Supremo. O que o Supremo fez? Em 48 horas decidiu a questão. Não teve discussão. A única discussão que, infelizmente, teve é essa do Hugo, falar, vamos levar o plenário. Quer dizer, na verdade, as questões estão se afunilando e esgotando. Eu digo o seguinte para vocês, com a maior tranquilidade. A última manifestação do Bolsonaro tinha 4.000 pessoas na rua.
Foi um Quando fiasco. ele for preso, lá para outubro, mais ou menos, se fizerem manifestação, nem ele vai, porque ele vai estar preso. Então, não vai ter, nem ele vai, entendeu? Então, nós precisamos 4 mil terminar. pessoas e 3 minutos de discurso, né, Kaká? Que troço é esse? Precisamos terminar esse processo para a gente voltar a ter uma normalidade democrática, o Supremo voltar a decidir os casos importantes que tem decidido, nós começamos a falar política de uma forma mais ampla, entendeu? Porque não tem saída. O Poder Judiciário está cumprindo o papel que lhe cabe cumprir de manutenção da estabilidade democrática. As testemunhas do Bolsonaro começam a ser ouvidas semana que vem já, não é? Se não me engano, eu vi alguma coisa, parece que era dia 21, né? Quer dizer, então na próxima semana já estarão sendo ouvidas as testemunhas. Um dia, Kaká, é para ouvir tudo? Não, eu acho que vai ser um pouco mais, porque cada fato tem direito a 8 e tal. Eu não tenho o detalhe, não, mas eu sei que o Supremo já abriu até um lugar para você se inscrever, para quem quiser ir, o jornalista que quiser ir e tal e tal. E esse processo, em regra, ele vai ser televisionado. Então, é uma coisa que funciona. É o que eu disse aqui no início, eu ouvi falar com você aqui, Pedro, no início desse processo. Falei, desde o mensalão, você mudou a forma de ouvir testemunha. Por exemplo, as testemunhas de defesa. Ainda que fossem, como o doutor Paulo Bonet fez o correto, ele dividiu em 5 núcleos, cada processo não vai ter a quantidade de defesa. Que se fossem 40 pessoas, cada fato tem 8 testemunhas, poderia ser muito. Ainda assim, o Supremo Tribunal, desde o mensalão, como o ministro Joaquim, decidiu que quem iria ouvir as testemunhas eram os juízes federais, através de uma carta de ordem. O ministro Alexandre até tomou uma atitude, eu vi na imprensa, que eu não achei correta. Em vez de mandar os juízes federais ouvir, ele delegou aos advogados para levar as testemunhas de defesa. Isso não pode ser. Isso, do meu ponto de vista, ofende o direito amplo de defesa. Por quê? Porque, muitas vezes, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida. Muitas vezes você arrola uma testemunha que pode ser contrária ao teu cliente, pode ser inimiga dele, mas sabe um fato que ele é obrigado a dizer sob o compromisso de dizer a verdade. Então, o que deveria fazer? Determina que o juiz federal das regiões ouça em 30 dias. Até o final do mês de junho, hoje é dia 14 de maio, até o final do mês de junho, 15, nós teremos absolutamente todas as testemunhas ouvidas. E aí, os prazos são curtos. Vamos terminar esse processo, claro, dando amplo direito de defesa, amplo direito de acesso a tudo. É assim que tem que fazer. E depois o julgamento, no meu ponto de vista, que já tem 400 e tantos condenados. Então, assim, a materialidade está mais do que provada. A grande discussão, todos ali... Ângela, no dia do julgamento, do recebimento da denúncia, 7 advogados assomaram a tribuna. Nenhum deles levantou, eu sou advogado criminal, e foi para a tribuna dizendo: isso aqui é um espetáculo dantesco, meu cliente é inocente, não há fato nenhum contra ele. Não, ninguém falou que estava inocente. No máximo,